Oi, amiga! Tá bom, amiga, então eu te vejo às 8 na casa da Gabi? Combinado! Amiga, pode cancelar, eu não vou mais. Eu não tenho o que vestir. Oi, amiga! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Vamos começar esse vídeo com vocês me contando aqui nos comentários quantas vezes por semana você passa por essa cena que tava na introdução do vídeo. Eu sei que sim, e por mais que vocês duvidem, essas coisas também acontecem comigo. Mas tem acontecido cada vez menos depois que eu descobri as fórmulas para os looks mais estilosos e é o que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo hoje. No vídeo que eu te ensino a encontrar o seu estilo usando o Pinterest, através do Pinterest, a gente construiu juntas uma pasta chamada Myself, vocês lembram? E caso você esteja chegando por aqui agora e não sabe que vídeo é esse que eu tô deixando no card aqui pra vocês. Promete pra mim que você vai assistir ele depois? Olhando pra essa minha pasta Myself, eu percebi que dentro dela tinham vários looks que eu gosto muito, de mulheres muito estilosas, mas que eu nunca tinha de fato olhado pra aqueles looks e percebido o que de fato eles eram. Isso acontece porque a gente tem o costume de olhar pra looks analisando eles como um todo e não em peças separadas. E isso tá super correto, a gente tem mesmo que analisar eles no produto final, né? O look como um todo, as roupas, os acessórios, a maquiagem, o cabelo. Mas facilita muito quando a gente consegue colocar em palavras um pouco mais simples o que é que tem naquele look que fez você gostar tanto dele. Isso ajuda a gente a entender como é que aquele look foi construído. Quando a gente começa a fazer isso, você começa a perceber que por mais que você não tenha exatamente aquelas peças que estão naquela sua foto de inspiração e de referência, talvez você tenha algo muito parecido dentro do seu próprio closet. Quando a gente olha para esse look, por exemplo, a gente vê ele como um look cheio de camadas e todo combinando nos detalhes em vermelho e quase não repara que quase tudo aqui você tem dentro do seu próprio guarda-roupas. Uma camisa oversized que pode ser sua, do seu namorado ou marido, uma mini saia rodada, sandálias de salto, uma gravata jogada no pescoço e uma boina que pode acabar sendo substituída por um boné caso você queira trocar as sandálias por tênis. Você também acha que a complexidade de olhar para esse look como um todo é completamente diferente da complexidade de simplesmente falar que ele é composto por uma camisa, uma mini saia, uma gravata e uma boina? Eu tenho certeza que quando a gente coloca em palavras as peças que estão ali, fica muito mais fácil de reproduzir. A primeira fórmula de looks que a gente vai falar aqui hoje é uma fórmula já muito utilizada no styling e você provavelmente já ouviu falar sobre ela, que é a fórmula sanduíche. Essa fórmula é muito mais do que uma combinação de peças específicas. Ela quer dizer que sempre que você combinar uma parte de cima com a parte de baixo, tendo algo no meio, vai funcionar. E aí é por isso que é o nome sanduíche, né? O pão e o recheio. Vamos observar isso em looks reais? Nesses 3 primeiros looks nós temos rosa, verde, rosa, vermelho, jeans, vermelho, e branco, rosa, branco. O que é mais legal de observar aqui é que não importa o tipo de peça que vai compor o look final. Calça, jeans, short, saia, blusa, moletom, camisa, cropped. O que importa é ter uma repetição de cor na parte de cima e na parte de baixo. Ainda em looks com a fórmula sanduíche, eu quero te mostrar como fazer isso com meia no inverno pode ser bem cool. Em vez de repetir a cor no sapato, repetir na meia calça ou meia alta. Essa troca traz muita personalidade. A próxima fórmula inclui um acessório, que é o lenço. Cardigan, lenço e calças largas. E quando eu falo calças largas, não necessariamente eu falo sobre pantalonas, ok? Eu falo sobre calças retas, de tecido ou mesmo no jeans, mas que elas tragam um respiro entre a sua pele e a peça. Olha só como essas 3 mulheres estão vestidas diferentes, com peças e estilos diferentes, mas com a mesma fórmula. Cardigan, lenço,
calça. E nesses looks eu ainda gostaria de chamar a atenção para dois detalhes: as barras das calças dobradas e as camadas aparentes presentes na parte de cima. Muitas vezes nessa fórmula com lenço as barras das calças aparecem dobradas e as camadas podem ser de segunda pele ou camisas. Nesses outros looks a fórmula segue a mesma, mas dessa vez um pouquinho diferente. Um moletom no lugar do cardigan nesse primeiro look e uma jaqueta por cima de tudo nesse segundo. As peças que compõem a nossa próxima fórmula são calça, camisa e suéter. Essa é uma combinação que você provavelmente já viu várias vezes, já encontrou vários looks inspiradores, mas eu tenho certeza que você ainda não tinha conseguido colocar em palavras um pouco mais simples para ter em mente e conseguir reproduzir quando precisasse. Novamente, não importa a camisa, não importa o suéter e não importa a calça. Dessa vez, nos exemplos, eu vou te mostrar look por look primeiro, para depois te mostrar todos eles juntos. Você vai ver como saber dessa fórmula faz diferença. Você vai ver que por mais que os looks sejam lindos e aparentemente diferentes, no final eles são todos iguais. Nesse primeiro look, por exemplo, quando a gente olha pra ele pela primeira vez, a gente fica encantada com algumas coisas. A calça xadrez, o suéter azul marinho perfeitamente combinando com a calça e o contraste belíssimo dessa camisa branca saindo na gola e no punho. Parece um look super complexo, não parece? Mas ele é só um suéter, uma camisa e uma calça. No segundo look, a gente também se encanta com algumas coisas. A camisa oversized branca saindo por todos os lados e o suéter burgundy são a combinação perfeita para esse tênis que também é burgundy com listras brancas. Complexo? Talvez, mas no fundo é só uma camisa, um suéter e uma calça. Nesse terceiro look, a mesma coisa. Aqui a textura do suéter traz um elemento interessante para o look, mas no final ele também é só um suéter, uma camiseta e uma calça. Olhando os três assim, juntos, e agora pensando na fórmula, não parece óbvio? Olha só esses outros exemplos. No look do meio, o mix de estampa entre o suéter e a camisa trazem uma bossa ou um ar vintage que casa muito bem com a cor das calças. A próxima fórmula é ainda mais fácil do que as anteriores, oversized com oversized. Ela é uma fórmula que sugere que você use peças oversized tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do seu look. Eu sei que essa é uma fórmula que não é para todo mundo, não é todo mundo que se identifica com peças oversized, muito menos que consegue usar duas peças oversized no mesmo look. Mas ao mesmo tempo, quando você se identifica com esse shape maiorzão, usar duas peças ao mesmo tempo traz muita personalidade de uma forma muito prática para o seu look. Se você fica um pouco perdida quando eu falo sobre oversized, elas são literalmente nada mais, nada menos do que peças que ficam maiores no seu corpo. Peças grandes, largas, compridas, literalmente maiores do que elas deveriam ser para você. Nesse primeiro look, por exemplo, camiseta grandona e calça jeans pantalona. No segundo look, blazer e calças folgadas. A forma com que ela combinou o sapato e a bolsa, contrastando com o quase monocromático cinza, foi genial. No terceiro look, camisa e saia midi com bastante tecido. Esse primeiro look aqui é a minha cara, diferente desses outros dois. As bermudas são a versão oversized dos shorts. Eu não sou muito fã, mas eu acho super estiloso. Vocês gostam? Usam? Preferem bermudas jeans ou de tecido, tipo alfaiataria? A quinta fórmula é composta por camisa, calça e suéter nos ombros. Essa é uma fórmula que, se bem construída, pode trazer looks muito legais. Eu confesso que eu não uso muito porque eu não acho muito prático e muito confortável. Eu não consigo me portar direito com esse suéter nos ombros o tempo todo. Pra mim atrapalha um pouco os movimentos, atrapalha o cabelo e aí você mexe no cabelo e tem o suéter. Eu confesso que se eu saio assim com o suéter nos ombros, eu vou terminar o dia com ou vestida com ele ou com ele no meu braço. Talvez pra você seja diferente e seja bem legal saber dessa fórmula. Nesses primeiros 3 exemplos de looks com essa fórmula, eu quero chamar a atenção para a presença dos acessórios em cada um deles. Todos eles são iguais em relação às peças de roupas, camisa, calça, suéter nos ombros, mas a quantidade de acessórios entre eles é bem diferente. Olha como o primeiro e o terceiro look se diferenciam tanto. O contraste das cores e a presença de acessórios fazem toda a diferença, tanto nessa fórmula como em todas as outras que a gente já falou aqui hoje. Nos looks anteriores, vimos como essa fórmula funciona em looks casuais em jeans, e agora em looks mais arrumados com calças de alfaiataria. Qual é o seu estilo favorito?
A próxima fórmula é uma fórmula que eu nunca tinha reparado antes de começar a escrever e pesquisar um pouco mais a fundo para fazer esse vídeo para vocês. Mini saia, camisa e jaqueta. Nesses primeiros looks, eu gostaria de chamar a atenção para a presença dessa meia branca no terceiro look sobreposta de uma meia calça. Já no look do meio, a camisa aparece aberta, assim como a jaqueta, trazendo as camadas como parte principal do styling. Pela presença da jaqueta, essa é uma fórmula que aparece muito nos looks de outono e inverno, mas eu consigo pensar em uma adaptação para o verão, trocando a camisa por um tank top e a jaqueta por uma camisa aberta, um kimono ou um colete. Vocês também conseguem? A nossa próxima fórmula envolve vestidos. Eu tava conversando com uma amiga essa semana sobre styling de vestidos, porque ela tinha comprado um vestido para ir pro casamento de uma amiga dela e ela queria muito conseguir usar esse vestido no dia a dia, em outros momentos, em outras ocasiões. E eu lembrei ela que muitas vezes a gente esquece que os vestidos também podem ser usados com terceiras peças. A gente fixa uma ideia de que eles são peças únicas e devem ser usados sozinhos, que a gente simplesmente esquece que ele tem outras formas que podem ser usados. Portanto, a nossa próxima fórmula é vestidos com terceira peça. Observem que nos 3 looks que estão na tela, os vestidos sozinhos performariam em ocasiões completamente diferentes se estivessem sozinhos, sem o blazer, o colete ou a jaqueta. Nesses 2 looks, as camisas estão sendo usadas abertas, mas também ficam muito boas se usadas fechadas, transformando o vestido de baixo simplesmente em uma saia. Eu sei que talvez os últimos exemplos e as últimas fórmulas tenham sido muito voltadas para outono e inverno, e eu acho que talvez eu esteja sendo muito influenciada pelo momento que eu tô vivendo aqui agora, né? A gente tá entrando no outono, entrando no inverno e tá tudo esfriando, mas eu também tenho uma ótima fórmula pro verão. T-shirt, shorts e cinto. Essa é uma fórmula que eu uso muito no verão, muito mesmo. Eu acho que a presença do cinto e a t-shirt ou a camisa que você estiver usando colocada por dentro, deixando o cinto aparecer bastante, torna tudo mais arrumado, mais pensado, com um pouquinho mais de propósito. E eu acho que o grande desafio do verão tá aí, né? Conseguir colocar todas as peças e todos os elementos do look que a gente quer com um propósito, mesmo num calor de 40 graus. Assim como eu mostrei pra vocês nas outras fórmulas, aqui não temos regras quanto ao tipo de peça. Neutra, colorida, jeans, de tecido, rasteira, saltinho, sapatilha. E aqui, novamente, observem que a presença de acessórios nos looks 1 e 2, apesar de fazerem diferença, não são tão indispensáveis quando a gente segue uma fórmula. No terceiro look, ela está usando apenas as peças: camisa, short e cinto. Simples, básico, mas com propósito. Por último, mas não menos importante, uma fórmula muito prática de trazer estilo imediatamente para o seu look. Vestido com bota. Se você assistiu ao vídeo que eu te conto tudo sobre como usar o sapato errado, você vai associar ele a essa fórmula. Os vestidos são sempre esperados com sapatos mais femininos e delicados. A presença de uma bota é sempre inesperada. Conta pra mim nos comentários se você já usou um vestido com bota fora do inverno. Nas últimas semanas eu tenho sempre me voltado para essas fórmulas quando eu preciso de um look rápido, estiloso e que me deixe confortável no sentido de, nossa, ela pensou muito nesse look antes de sair de casa, sendo que eu não pensei. Porque eu acho que a beleza dessas fórmulas está exatamente nessas situações em que você não pensou muito, você só seguiu aquela fórmula e mesmo assim deu tudo certo. E eu vou te falar que eu tô para imprimir essas fórmulas e colocar elas na porta do meu closet para eu ter elas sempre em mente de uma forma bem fácil. E me conta aqui nos comentários se vocês gostariam que eu testasse todas essas fórmulas dentro do meu closet, que eu trouxesse todos esses looks de uma forma um pouco mais real, com as minhas roupas. Eu acho que pode ser um exercício bem legal. E você também pode fazer esse exercício e você pode compartilhar os seus looks comigo lá no meu Instagram. O meu arroba é esse aqui e tem também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchauzinho! Nossa, hoje eu troquei essa câmera de lugar 30 vezes antes de começar esse vídeo.